Boa tarde, quarto ano. Estamos aqui para mais uma aula de religião nessa tarde. Tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar a nossa aula fazendo a correção da atividade da aula anterior. Que o assunto da aula anterior era, quem lembra? O cego de Jericó, certo? Então, na página 25, a primeira questão. Circule a palavra que complete corretamente as frases. A letra A. Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Jerusalém, Belém, Nazaré ou Jericó? Claro, foi Jericó, né? Letra B. Estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quem era esse um? Era o pedreiro? Era o cego? Era o discípulo ou o carpinteiro? Claro, né? Era o cego. Letra C. Quando Jesus estava passando, o cego começou a gritar. A segunda questão. Escreva no balão o que Bartimeu gritou para Jesus. O que Bartimeu gritou para Jesus naquele momento? A seguinte frase, né? Jesus, filho de Davi, tem pena de mim, certo? A terceira. Pinte o significado da palavra compaixão. Aí tem as opções. Alegria, tristeza, pena, coragem. Então, a palavra compaixão significa pena. A quarta. O que Bartimeu pediu a Jesus? Riqueza, será? Muitos anos de vida? Não, né? Então, Bartimeu pediu para Jesus para enxergar de novo. Na verdade, era cego, né? Então, era isso que ele queria. A quinta questão. O que curou Bartimeu? Essa foi um dos melhores acontecimentos ali no momento, que foi a fé de Bartimeu. A sexta questão. Bartimeu chamou Jesus de filho de Davi. Por quê? Por que será que ele chamou filho de Davi? Será que é porque os discípulos contaram a ele? Sabia que o Messias viria da família de Davi? Leu nas Escrituras? Ele era um mágico? E a última, acreditava que Jesus era o Messias, o Salvador. A última, claro, né? A sétima, Bartimeu obedeceu às pessoas ficando calado quando Jesus passou? Por quê? Ele obedeceu, gente? Não, né? Ele não obedeceu. Por que ele não obedeceu? Porque ele queria ver de novo, ele queria enxergar de novo. A oitava. Como você entende a expressão olhar com os olhos do coração? Essa é pessoal, certo? Eu já li algumas respostas. Muito bem. A nona. Desenhe um olho diante do que você vê com os olhos do rosto e um coração diante do que você vê com os olhos do coração. Então, a primeira, o amor dos meus pais. Como é que a gente vê esse amor? É com os olhos dos olhos mesmo, do rosto, aliás, os olhos do rosto, ou com um olhar diretamente do coração? Coração, né, gente? O segundo, o jogo de futebol. Com o olho do rosto. A delicadeza dos amigos. Com o olho do coração. As estrelas no céu. Com o olho do rosto. Com os olhos, melhor dizendo. As árvores da floresta. Com os olhos do rosto. A bondade das pessoas. Com os olhos do coração. Um filme interessante. Também com os olhos do rosto. Certo? Essa foi a nossa atividade, a qual vocês responderam, para a gente aperfeiçoar mais um pouquinho, né, o entendimento do nosso conteúdo da aula anterior. Certo? E a aula de hoje, ela se encontra na página 28 e 29. Tem por título a aula de hoje, a pesca milagrosa.
Alguém já viu falar nessa história bíblica? Alguém já viu falar nessa passagem maravilhosa, que foi o momento da pesca? A pesca ficou conhecida como a pesca maravilhosa, mas por que ela ficou conhecida como pesca maravilhosa? Naquele momento ali, a gente observa que quando Jesus chega à beira do mar, os pescadores, eles ainda não tinham pescado nada. As redes, cada vez que eles jogavam as redes nas águas, que retiravam essas redes, elas iam vazias, certo? Mas aí no momento que Jesus chega na beira da água, né, ali à beira-mar, a história ela muda. E vamos saber um pouquinho mais? Lendo o texto? Então vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, que é Pedro, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde as águas são mais fundas e jogue as redes para pescar. Quando acabou de falar, Simão disse a Jesus: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixes que as redes estavam se rasgando. Olha só, maravilhosa a história. Até aqui nós observamos, né? Que quando Jesus chega à beira daquela água, ele vê o desânimo, né, dos pescadores lavando suas redes, tristes, a voltar para casa, porque naquele dia eles não iam levando o sustento da sua família, que a pesca deles era com ela que eles sustentavam sua família. E Jesus, vendo toda aquela situação, ele se compadece e manda que eles joguem a rede novamente. E Pedro, ele indagou Jesus, né? Mas para que, Jesus, que nós vamos jogar de novo? Passamos a noite toda pescando e não encontramos nada. Então Jesus, naquele momento, ele só pensou assim: apenas me obedece e faz o que eu mando, né? E tenha fé. Então Pedro, não só Pedro, né? Mas todos eles fazem o que Jesus manda, lança a rede novamente e dessa vez veio a grande resposta que eles queriam, né? Que era ver o peixe pescado ali para a alegria deles e a manutenção de suas vidas. E quando eles puxam a rede, que vê a quantidade de peixe, eles se alegram e chamam os outros para ver o milagre que Jesus fez ali na pesca. É por isso que a história ela ficou conhecida como a pesca milagrosa. Milagrosa por quê, tio? Porque Jesus fez com que esse milagre acontecesse. Eles passaram a noite toda pescando e não pescaram nada. Então, não tinha peixe no local, né? Nas águas onde eles estavam, não tinha peixe na verdade. Mas Jesus fez com que eles viessem até ali. E no momento que eles lançam a rede que puxa novamente, e aí vem a grande surpresa para todos eles. Eles conseguem pescar realmente o peixe. Mas a história ela não para por aí. Vamos terminar? Na página 29 agora. Então, fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro lado ou no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tantos peixes que os barcos quase afundaram. Quando Simão, Pedro, viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador.
Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante, você vai pescar gente. Ou seja, atrair pessoas para seguirem os ensinamentos de Jesus. E o que aconteceu? Ali naquele exato momento, realmente eles deixaram, de serem pescadores de peixes. E passaram a ser pescadores de homens. O que significa isso, tia? Ser pescadores de homens. Jesus queria que eles fossem além de serem pescadores de peixes. Que eles também fossem pescadores de vidas, de almas, pescadores de homens, de gente, propriamente falando, Então Jesus queria que eles levassem também a palavra igual Jesus levava. Então a partir dali eles deixaram tudo, e seguiram a Jesus, fazendo aquilo que Jesus mandava eles fazerem. Então, em forma de gratidão, e eles reconhecerem que Jesus realmente era o verdadeiro Messias, eles deixaram tudo e acompanharam Jesus sem dúvida, pregando o evangelho, levando a notícia às pessoas, andando com Jesus, visitando, curando, enfim. O que Jesus falou o que eles aprenderam nesse dia, Nesse momento, o que eles aprenderam com Jesus? Que o amor, ele é importante, que a fé, ela é importante, que o amor, ele é importante. A gente tê-lo para com outras pessoas. Então, no momento ali que ele deixa tudo e segue a Cristo, ele segue por amor. Ah, tia, e agora? Como que ia ficar a família deles? Como que eles iam se sustentarem? Eles não deixaram, os seus trabalhos. Só que eles não ficaram grudados, ou vamos dizer, não ficaram somente trabalhando para si, mas também trabalhando para o reino, que é levando, a palavra, o amor, ajudando a quem necessitava, e enfim. Eles decidiram, deixaram tudo e seguiram a Jesus, como manda o próprio texto. Então, essa aula de hoje, ela significa para a gente, ou ela traz como exemplo para a gente, que nós não devemos ficar unicamente ligados somente nos nossos serviços materiais. Nós temos que ter também, o nosso lado espiritual, de levar a palavra, de buscar a Deus em algum momento, de tirar um tempinho da nossa vida para Deus. De ir aos cultos, de ir às missas, Cada um cultuando o seu Deus da forma que você da forma que você faz, na crença que você tem, Porque para isso nós temos toda a liberdade, graças a Deus, de cada um servir o nosso Deus da maneira que nós achamos que estamos certos, ok? Então, na aula de hoje nós aprendemos isso, que nós não devemos ficar pregados, ou seja, ligados somente na nossa vida material, mas também na nossa vida espiritual. Nós temos que cuidar dos dois lados, a material e a espiritual. Então, quando Jesus manda os discípulos também serem pescadores de gente, ele está dizendo, vai lá, visita, fala do meu amor, fala da minha importância, fala que eu existo, fala que eu curo, e enfim, era isso que ele queria que os discípulos fizessem. E foi isso que eles deixaram tudo e foi obedecer a Jesus, ok? Então a nossa aula de hoje foi até aqui. A nossa atividade vai ficar da página 30 até a 32. Ainda é a última aula do primeiro capítulo, porque nós ainda não tínhamos encerrados, Nós vamos encerrar hoje, ok? Aqui, fim do primeiro capítulo. Próxima aula a gente vai entrar já no segundo. Até a próxima.